Então agora aqui na parte 3, a gente vai ver o seguinte, né? Nós vimos que o alimento que é leite, ele é fé. Tudo que é baseado na fé, o camarada ele tem que saber logo de início, tá? Porque nada é feito sem a fé. Então, tem a fé, tem o arrependimento de obras mortas, tem batismos. A pessoa tem que saber sobre batismos. A pessoa tem que aprender sobre imposição de mãos. A pessoa tem que aprender sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso tudo é em Cristo. Tudo nisso aí é em Cristo. Às vezes você fala assim, o camarada é expert na Bíblia, o camarada é muito bom, o camarada tem anos e anos, sabe tudo de Bíblia, mas não sabe nada sobre esses 6 temas. Não sabe colocar em ordem, cronologicamente, nada isso daí. Isso é negligência. A igreja de hoje, a igreja cristã, ela tem esse problema, porque falta mestres na igreja. Faltam mestres. Você é um mestre. Eu gosto de ensinar. Eu consigo ficar 5 horas lendo a Bíblia para aprender sobre um tema, que às vezes outra pessoa não tem paciência para isso. Eu logo entendo que a maioria, por não ter paciência para isso, não é mestre, porque como é que pode a pessoa ter o dom daquilo dali e não ter paciência para estudar aquilo dali? Você já imaginou uma pessoa chegar para mim e falar assim, Igor, para onde vão as almas depois da morte? Importante é amar Jesus. Isso é ser mestre? Tu chega lá na faculdade e pergunta para um professor de psicologia, né, o que ele acha acerca da psicologia infantil hoje no mundo atual em comparação ao mundo antigo. Isso aí eu não sei te informar, isso daí deixa que o mundo explica. Então o que você está fazendo ali na faculdade? A mesma coisa é um mestre. O que ele está fazendo ali na igreja se ele não está ali para cumprir o seu papel de edificar a igreja? Né? Então cada um recebe um dom para aquilo dali. O que não pode acontecer é ter pessoas que não gostam daquele assunto por não ter o dom de mestre querem empacar os outros. Ou jogar uma pá de cal. A pessoa quer aprender, tem fome e sede da palavra para aprender outras coisas, e não mais do mesmo, e a pessoa vem e joga uma pá de cal naquilo dali. Isso é inadmissível. Né? Agora, existem assuntos, eu separei alguns aqui, que são alimento sólido. E a gente precisa abordar esses assuntos, como por exemplo, imortalidade da alma. O que acontece com a alma? Você sabia que existem muitas heresias em torno disso daí? Né? Pecados. Todo pecado é igual? E os pecados de abominação? E a iniquidade? Né? E a pessoa que vive no pecado, ou que apenas comete pecado? Né? Amor. Isso daí é uma coisa que não pode deixar de falar nunca. Né? Inclusive, o amor é algo que é falado do início ao fim, porque tudo baseado em amor. Permaneça a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Tá? Tem assuntos como adoração, louvor, a origem do mal, dons do Espírito. Né? Por que não falar sobre coisas como a árvore da vida, né? Os rios que passam ali no Éden, né? Os sentidos ali, nada ali está escrito em vão. Tá? E a existência de Deus? Né? É um assunto que é interessante falar nas academias, para você poder defender a sua fé. Agora esse assunto, dá licença para quem gosta, não negligencie, toda a escritura é proveitosa. Tá? Mas isso aí é assunto porque não tem o que falar, o importante é ganhar almas. O importante não é só ganhar almas, o importante é ganhar almas e amadurecê-las. Né? Paulo fala sobre a existência de Deus, e fala em Romanos capítulo 1, né, sobre a existência de Deus, como eu posso ver a existência de Deus. Né? Então, são coisas que a gente pode estar abordando sim nas academias, nas universidades. Eu já fiz um trabalho lá no Rio de Janeiro, 5 anos, né, com universitários, falando sobre diversos temas de criação e evolução, arqueologia bíblica, dinossauros, Sodoma e Gomorra, Pompeia, falando sobre diversos temas voltados para a ciência, design inteligente, né, abordando algumas coisas ali de John Lennox, né, e vai por aí afora. Então é importante entrar nesse assunto e as pessoas gostam, né? Vamos lá, tem também Melquisedeque. Isso foi um dos temas que o escritor aos Hebreus ele disse que eles estavam preparados para ouvir sobre o fator Melquisedeque. Melquisedeque é um tema muito interessante, não é só dizer uma figura de Cristo, é muito mais do que isso. O fator Melquisedeque ele engloba em muitas coisas, inclusive no tocante a alguns ensinos paralelos ao que os judeus já criam. Então tem muita coisa a respeito disso aí.
As festas bíblicas, que tem muita gente que não gosta de estudar as festas bíblicas, e fica vendo navios em muitas passagens, melhor dizendo, né, do Novo Testamento, quando vai falar sobre comemoramos então essa festa. Aí fala sobre as trombetas. Se você não estuda as trombetas, você não vai entender o que o apóstolo João está dizendo. Que o apóstolo João fala, que o apóstolo Paulo fala sobre a trombeta em Tessalonicenses, em Coríntios, em Apocalipse João fala, né? Jesus fala que os anjos virão com grande clangor e trombeta de Deus. Então, Jesus, Paulo e João falam sobre a trombeta, mas eles não tiraram isso do nada. Tem todo um histórico lá na Bíblia que fala sobre as trombetas. Então, estudar sobre as trombetas dos sacerdotes daquela época, como que eram as vestes, como que era feitas as cerimônias. Por que isso é importante? Porque se você não estudar sobre isso, você não vai entender Apocalipse. É simples assim, tá? Tem assuntos escatológicos, aí vai por aí afora. Aí vamos estudar aí as 70 semanas de Daniel, vamos estudar aí sobre grande tribulação, anticristo, trombetas, selo, taça, reino milenar, juízo, livro da vida, Nova Jerusalém que desce do céu, novos céus, nova terra. E aí você já está pegando um bonde de 70% de todo o compêndio bíblico, que 70% do Novo e do Antigo Testamento é tudo voltado para isso. Mais do Antigo Testamento. O Novo só traz reflexos disso aí. Tá? Aí vem assuntos como, eu já estou dizendo aqui, coisas que já passaram do leite. São assuntos que não são leite. São assuntos que já são, que nos amadurecem justiça. Casamento, salvação da alma, eleição, predestinação, Israel, igreja, há uma separação, não há uma separação, lei, graça, fé, obras, assuntos apologéticos que vão dizer sobre a defesa da fé. Aí você vai estudar um pouco sobre o islamismo, vai estudar um pouquinho ali sobre reencarnação, espiritismo, o catolicismo, né? Vai estudar outras religiões, vai estudar o que as seitas ensinam. Ah, que assunto chato é esse? É porque você não é... Primeiro que tem pessoas que não têm dom para aquilo ali, certo? E aí quer fazer uma régua para tudo, né? O que eu acho é o que os outros têm que achar. Não é assim, né? Se o que aqui está escrito, para nós está escrito, tá? Divindade de Jesus, isso não é importante para você falar sobre a divindade de Jesus? Eu conheço um monte de gente que eu já congreguei na igreja e que deixaram de acreditar em Jesus, porque não acredito que ele é divino, está desviado hoje. Mas para você isso não é importante estudar sobre isso, tá? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E de repente aquela alma ali, né, crê numa heresia e sai da igreja por causa dessa heresia. Mas que pena que você pensa assim, né? Espírito Santo, corpo, alma, espírito, Hades, mundo dos mortos, para onde as almas vão depois da morte. Santa Ceia, aí vem história da Bíblia, toda a cronologia, reis de Israel, né? Exílio, olha que interessante, arqueologia bíblica, ciência e a Bíblia, dízimos e oferta, dízimo e oferta, isso aí a pessoa já está PhD, sem esforço algum, você nem falar sobre isso aqui. Maldição hereditária, santificação, autoridade espiritual, guerra espiritual, angiologias, né? Demônios, comportamento, ética, moral, né? E por aí vai. Então são diversos temas que eu citei aqui que são, sim, saindo já da fase do leite. E isso é pouca coisa. Pode ser abordado muito mais aqui, elencar muito mais. Então o que nós temos que fazer, tá? Sim, trazer o fundamento. Mas esse fundamento, pelo decorrer do tempo, se ficar só nisso, é negligência. Nós temos que trazer o fundamento e depois do fundamento nós temos que trabalhar no alimento sólido, que é a palavra da justiça. Porque é essa palavra que vai trazer o aperfeiçoamento dos santos. Não é o leite que traz. O leite é fundamento para o aperfeiçoamento. Certo? E nós queremos todos aqui nos aperfeiçoar. Porque toda a Escritura, toda 100% ela é proveitosa para nos corrigir, tá? Nos redarguir e nos ensinar na palavra da justiça. E a palavra da justiça é a característica daquele que tem em si, né, o amadurecimento, o alimento sólido. Porque é o que faz discernir o bem e o mal. Correto? Então é isso daí. Tá? Então vamos começar a falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre essas 6 doutrinas elementares da fé, um por um. Ok? É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.